Pessoal, então esse método é um pouco mais longo do que, né, do que os outros, do outro que a gente vai ver hoje, né? Então aqui a gente tem um outro exemplo, né? A gente aplica, né, o mesmo esquema, tá bom? Aí a gente resolveu esse cara todo aqui. No final tinha um exercício, certo? A gente fez o exercício, eu lembro que eu passei para vocês, que era esse aqui, né? Chegava numa solução. Eu lembro que na gravação, inclusive eu postei, né, uma gravação hoje aí, pessoal. Eu peço desculpa aí que semana passada eu esqueci totalmente de postar a tá bom, é LI, LD, né, como diz, mas tudo bem. Só para eu saber, né, porque a gente vai falar um pouco, porque é importante, assim, é um ponto, apesar que eu tentei, assim, realmente, porque como a gente não tem tanto tempo, né, nós temos aí mais 3 aulas, eu pensei, putz, será que isso é porque tem tanta coisa importante para ver, mas não tem jeito, porque quando a gente fala de equações de segunda ordem, a gente está falando de uma combinação linear, certo? Combinação linear, se você fala em combinação linear, você tem que falar de dependência linear, né? Aí vem um monte de coisa, assim, né, das regrinhas, umas, né, pega um pouco pela lógica, né, das combinações, eu vou tentar falar um pouquinho hoje. Tudo bem, pessoal, posso começar então? Tudo bem aí? Todo mundo a postos? Alguma dúvida com relação a alguma pergunta, né? Nós já falamos sobre a prova, né? Nossa prova tá para A2, já está lá no sistema, né? No Canvas, já aparece, né? Dia 30, né? Beleza. Então dia 23, nossa, já tá perto, né? Semana que vem nós temos uma aula e dia 23 a gente tem que fazer. Caramba, essa vai dar para passar mais uma parte importante mesmo, assim. Na semana que vem eu vou passar equação auxiliar. E aí eu passo uma listinha de exercícios para dia 23 a gente fazer só exercício para enviar, né, para vocês treinarem. Para terça-feira todo mundo, né, dia 30 todo mundo está empenhado e bem tranquilo para fazer a prova. Então pessoal, olha só, o caso geral que está dizendo aqui, né, quando a gente fala em redução de ordem, é que tem uma equaçãozinha, né, meio monstruosa, né? É uma integral de um exponencial elevado a uma integral. Mas qual que é o objetivo disso? Né? É de você evitar usar todo aquele caminho que a gente usou na parte 1. Então hoje é a parte 2. E na parte 2 a gente fala, né, dessa possibilidade de você não usar todo aquele caminho. Né? Tá bom? Todo aquele, né, tão extenso daquele jeito. Tá bom? Tem um jeito, né? Isso que eu quero dizer aqui, a gente vai chegar numa expressão que mostra isso, né? Que tem um jeito mais rápido de resolver, apesar que usa, né, a contrapartida tem uma equação, né, uma fórmula meio difícil de gravar. Vocês vão ver aí. Então olha só, quando a gente fala nesse método, né, que seria o caso geral, é você realmente tratar de uma situação geral, onde a gente tem, né, uma situação onde tem, né, que a gente pode escrever, né, previamente como citaria isso. Meu A2, né, de x, y duas linhas, mais x, y1, mais a0, y,
Certo? Então essa é a expressão geral, a gente já viu isso anteriormente. E aí para a gente chegar, né, no caso, né, na nossa expressão lá, que é o nosso objetivo, a gente tem que tornar esse coeficiente aqui, né, o termo desse y, duas linhas, igual a 1, então a gente divide tudo por A2. Dividindo tudo por A2, nós vamos ficar com P de x, que é 1 sobre A2, e Q de x, que é a 0 sobre A2. Então, nesse caso, a gente obtém a ideia que tenhamos uma solução y1 de x, né, conhecida para essa solução, sendo que ela é diferente de zero para todo x. Então, pessoal, uma coisa que é importante aí lembrar, que quando a gente está falando de equação diferencial de segunda ordem, eu acho que eu já falei isso, mas vou falar de novo. A gente sempre vai ter alguma coisa do tipo, né, C1, Y1 mais C2, Y2. Certo, pessoal? Então, essa aqui é a cara de uma solução de equação diferencial de segunda ordem, porque você tem dois termos, certo? Ah, professor, não é sempre assim? Não, é assim, intuitivamente, por ter, né, por estar levando em conta duas segunda ordem, teríamos que ter uma combinação de duas funções, mas pode ser mais ou pode ser menos, né? Depende se C1, por exemplo, for zero, se C2 for zero, se elas se anularem ou se for uma constante, né? Enfim. Mas aqui ele diz que pelo menos y1, ó, pelo menos y1 é diferente de zero. Tudo bem? Então, se definirmos essa função, né, aqui como pelo menos uma u de x vezes y de x, né, que é a mesma ideia que a gente tomou lá daquela primeira parte, é que então vai ter aqui no C1, por exemplo, você vai ter, ao invés de ter uma constante, você tem uma função multiplicando, né? Vamos supor que seja uma função multiplicando y1. E aí, a ideia é a seguinte, é você encontrar a primeira derivada, você tem então uma possível solução, lembra? A gente fez a primeira parte, isso, uma possível solução, multiplicando a função por y1, né? E para isso a gente deriva a primeira parte, né? Seria a primeira derivada. Então a gente faz a regra do produto, onde repete o primeiro, né? Fica o derivada do segundo, né? Y1 de x, né? Y1, linha, mais, repete o segundo, né? Y1, vezes a derivada do segundo. Derivada do primeiro, né? Repete o primeiro, deriva o segundo, mais, repete o segundo, deriva o primeiro. Agora, para y, duas linhas. Essa linha embaixo não fica legal. Então, olha, duas linhas, fica u vezes y duas linhas, porque a gente derivou de novo, né? Esse termo, que vai dar quem? Esse termo, né? E esse. Né? Quer dizer, somados ali. A gente vai somar agora, né? É isso, vamos fazer ele com calma. Então, o y, duas linhas, fica u, repete primeiro, né? Deriva o segundo de novo, então o y vai ficar. O problema é que eu não consigo. Vou colocar assim, y1 mais y1 vezes o linha isso linha mais
y1 linha. Aqui é y linha, né? E aqui dá y linha 1 vezes mais y1 vezes 2 linhas. É verdade? Aí dá certinho. Dá certinho. Aqui soma. Fica 2y linha 1, né? U linha. E o restante U linha é 2 linhas. Beleza. Agora olha só, vamos. Aqui é a parte teórica, né, pessoal? Vamos pegar. Vamos, né, combinar uma coisa. Isso aqui é a parte da. Eu estou demonstrando a equação, a fórmula, tá? Sim, Thiago. Não, nem tinha visto a sua pergunta aí, viu? Desculpa. Me empolguei aqui. Muito bem. Então, substituindo, né, y duas linhas, y linha e y na equação 2, tá aqui, vou ficar com U linha, U vezes y duas linhas 1 mais 2y linha 1, U linha mais y1 ou duas linhas. Esse é o primeiro termo. Mais P, né, que está aqui, y linha, quem que é? U, y1 linha mais y1 U linha. Também está aqui. Mais quem? Que U, y1. Lembrando que y é esse cara aqui, ó. Igual a zero. Ou seja, substituindo tudo, agora vamos ter que enxergar uma coisa. Nós vamos fazer a expressão com relação a U. Lembra? A gente faz isso fizemos isso lá atrás, né? Na parte 1 também. Então, quando a gente coloca, por exemplo, vamos determinar, né, vamos colocar em evidência os termos envolvendo exatamente U linha e duas linhas, né? Duas linhas. Então, para U nós temos U, né? Depois nós temos aqui P de U y1, depois QU e y1. Juntando tudo dá y linha 1 mais P y linha 1 mais Q y1. Por que isso aqui é zero? Ó? A gente está já determinando. Porque aqui atrás já foi definido, né? Essa é a expressão que gera uma equação homogênea. Ou seja, esse termo aqui vai para zero. Então, U é zero. Mais U linha 2. Então, juntando U linha, fica U linha. PY1 U linha. Tá aqui, então, juntando fica 2Y1 mais PY1. O pessoal está acompanhando aí? Tem que prestar atenção, viu? Eu sei que é meio maçante isso aqui, né? Meio chatinho, mas exige um pouquinho da lógica e a gente precisa disso para avançar aí. Então, o termo de U' fica 2y1 mais py1, mais o termo restante, que foi o único, que tem duas linhas, ou duas linhas, né, que é o y1. Bom, agora, olha só, como a gente viu, a gente colocou esse termo como igual a zero, né? Então, agora, isso implica o seguinte, que a gente vai ter um y1 ou duas linhas mais, né, esse cara, e vamos substituir, porque lembra, a ideia é, no próprio nome já diz, reduzir a ordem.
redução de ordem envolve o seguinte: vou pegar o que é y duas linhas, né? Nesse caso a gente faz uma substituição w com y com u linha, né? Ou seja, o que for u linha eu transformo em w, o que for u duas linhas vai ser o w, né? Nesse caso é ômega, né? Ou é w? É w mesmo. W é w linha, né? Então, onde é y linha fica u, onde é u linha fica igual a w, quando é u duas linhas fica w linha. Conforme a gente viu aqui, substituindo, né? U duas linhas fica w linha e o que é u linha fica w, certo? Ou seja, uma equação de primeira ordem, pessoal. E ó, sendo que está escrito aqui, ó. Então, sendo esta uma EDO linear de primeira ordem, né? Ela é separável, ou seja, você consegue, né, fazer uma integração, né, separável, resolver ela pelo método separáveis. Bom, para isso a gente precisa ajeitar essa equação. Então, resolvendo isso, fica ó, yw' mais, né, multiplicando tudo aqui, vai ficar 2y' 1 vezes w mais py1w, ok? O que é w', né? Para a gente resolver esse cara, para a gente conseguir... O pessoal está me ouvindo aí? Oi? Para a gente conseguir... E aí, pessoal? Muito problema de conexão e não dá. Eu tenho que gravar a aula mesmo e tal, posto lá a aula e vocês fazem, mas pô, EDO, aula gravada, complicado. Tem matéria que não dá, fica muito abstrato, né? Fica muito, vamos dizer assim, difícil de compreender se eu realmente não perguntar, ei pessoal, entendeu? Bom, posso seguir? A gente é professor, a gente faz isso várias vezes, às vezes nem se dá conta que tem uma parte do problema ali que é super difícil, que às vezes está embaçado, né? Vamos que vamos. Exato. A ideia, Kleber, é exatamente essa. Apesar que trava muito, né? Tem bastante matéria, mas essa questão de deixar de explicar assim, né? Pelo menos na web, né? Meio complicado. Exato. De qualquer jeito vai estar difícil, Thiago. Lembra disso. A matemática é assim, é igual a vida. Se tá fácil, tá errado. A matemática é difícil mesmo, pô. Pensa assim, a satisfação que é você pegar uma EDO daquelas da mais desgracenta possível e você resolve ela, chega no final você acha a solução. Olha que satisfação que você vai ter. Essa sensação é impagável, cara. Não é verdade? Você erra e você tenta de novo, você fica meio sem dormir, como é que eu vou resolver isso? E não, já sei, vou fazer de outro jeito, vou olhar em tal livro. Essa briga aí que é boa, entendeu? Essa que é a luta boa com a parte, entendeu? Você fica lá matutando até achar a resposta. Mas vamos que vamos. É bom. Rapaz, eu lembro, só